Você já se perguntou o que é amar e ser amado de verdade? Você entende a profundidade dessa palavra? Amar? Então, hoje nós vamos ler duas cartas bem antigas que foram escritas há bastante tempo. São cartas de amor de um pai para seus filhos. Hoje nós vamos começar aí lendo essas cartas que foram escritas num tempo tão distante, vamos dizer assim, mas que é tão atual. Por quê que ela é tão atual? Porque, na verdade, aqui, quando está falando as igrejas, que embora tinham essas igrejas na Ásia na época, né, por esses nomes, na verdade, a mensagem, ela é para cada um de nós. Ela é individual e coletiva ao mesmo tempo, porque aqui, cada carta dessa é um filho, é alguém com uma característica, é alguém com um ponto forte, um ponto fraco, né? Se a gente for olhar os temperamentos, né, de cada um, aqui também a gente pode citar, quando eu e a Magda estávamos estudando, a gente enxergou claramente isso, né, que aqui são pessoas e aqui são cartas de um pai para um filho, porque só quem ama cuida, só quem ama cuida. E quando a gente vai ver essas cartas, elas começam sempre com um elogio. Todas elas vão sempre olhar ali o que tá dando certo, né? E vai trazer o elogio. Depois vai vir olhar ali os pontos fracos. Olha, o que tá deixando a desejar? O que você precisa melhorar? E no final sempre vem uma promessa. Olha que coisa linda. A Bíblia, gente, ela é um manual de vida. Ela é um manual. Se as pessoas entendessem a grandiosidade que é a Bíblia, até mesmo para quem se julga um ateu, porque se você pegar o que está descrito na Bíblia, ela tá ensinando tudo, como se viver bem. Ela vem ensinando aqui, eu vejo claramente como que a gente deve tratar os filhos para quem já tem filhos, né? Um patrão tratar um empregado. Eu lembro que eu trabalhei numa grande empresa que eles faziam desse jeito. Eles sempre sentavam e ia ter o feedback, né? O momento do feedback. E aí eu lembro que a minha chefe, ela sempre primeiro, ela vinha e elogiava, olha, você tá indo muito bem nisso e tal, que legal, continue assim. E aí depois a repreensão vinha. Agora nós vamos ver quais são os pontos de melhoria. E aí vinha falando, ó, aqui precisa melhorar, aqui isso aqui não pode, sabe? Vinha ali apontando os pontos fracos, mas numa linguagem que não agride, porque quando você chega para o outro falando assim, que você tem um defeito, a palavra defeito já soa mal, já deixa a gente assim, magoado, não é mesmo? Quando a palavra que era usada lá nessa empresa era pontos de melhoria, tá falando de coisas que precisam melhorar, né? Numa outra linguagem que soa melhor e que nos faz querer melhorar. Então, e depois, né, sempre tinha essa promessa, como tá aqui, lá era o quê? Era alcançando as metas, a gente era premiado, a gente era sempre incentivado a melhorar cada vez mais. Então, gente, a Bíblia é um manual. E hoje nós vamos ler essas duas cartas. Vou primeiro ler a carta para Éfeso, né? Que está, deixa eu abrir aqui, registrado em Apocalipse capítulo 2. Aí começa assim, olha, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então aqui a gente vê que Jesus, aqui eu vou até voltar no capítulo 1, um pouquinho antes, para a gente ver aqui, ó, que Jesus, ele aparece para João. E João se assusta muito, né? Ali, e lá no versículo 11 do capítulo 1, ele vai falar assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-os num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfaso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E aí, quando ele se vira para olhar a voz que estava falando com ele,
ele viu no meio de 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto, aí vem descrevendo. Então, quando a gente vai lendo as cartas, vem falando quem é que está falando, e aqui no início já falou assim, ó, aquele que tem na sua destra na sua mão, as 7 estrelas, ou seja, a autoridade para reinar, que foi dada a Jesus. Aí aqui segue assim, ó, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Aqui ele começa com elogio. E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência. E trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Até aqui foi elogio, né? E aí vamos então, vou falando por partes para a gente entender. Aqui ele começou elogiando que conhece, né, as obras deles e o trabalho, a paciência, que eles puseram à prova aqueles que eles desconfiaram, né, de que estava ali saindo fora do que realmente deveria ser. Puseste à prova os que dizem ser, mas não são, e comprovaram que eles eram mentirosos, ou seja, eles estavam tendo um certo cuidado. E aí fala ainda que eles tiveram paciência e trabalharam pelo nome ali de Jesus e não se cansaram. Aí no 4 vem falando, ó, porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Cada um de nós somos essa igreja. Aqui está justamente chamando a atenção que deixar o primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? É justamente ir ficando morna e deixando de ter intimidade diária com Deus e deixando de alimentar. É como uma plantinha que você rega todos os dias para que ela se mantenha alimentada, vistosa. Quando ela precisa de um adubo, você aduba. Nós somos assim. Se a gente não alimentar a nossa convivência diária com o Pai, a gente vai se esfriando. É num relacionamento de amizade, de casal, qualquer tipo de relacionamento, mãe e filho, pai e filho. Se a gente não tiver ali alimentando esse relacionamento, ele se esfria, passa a ser uma coisa de como se fosse uma convivência de obrigação ou de só ali assim, diplomática, e a coisa se esfria. Não tem mais aquele primeiro amor, aquela coisa de querer estar junto, de se preocupar. Aqui Deus está chamando a atenção para isso. E olha que antes ele falou, eu conheço o seu trabalho, vejo que vocês estão, né, tomando todo cuidado. Só que vocês estão deixando as coisas esfriarem. Então venha logo, volte, né, levante, veja onde caíram, o que vocês estão deixando de fazer para que haja esse afastamento, esse esfriamento, e corrige logo, né, ó. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratique as primeiras obras, né? Para que eu não tire o seu castiçal do lugar. E aí, pronto. E aí é relacionamento quebrado, né? Aí lá no 6 fala assim, ó, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram, na época, doutrinas contrárias que estavam se infiltrando no meio da igreja. Eram heresias. E aí teve mais um elogio aqui. Vocês também odeiam, né? Essas heresias, e eu também odeio. Ou seja, mais um ponto positivo aqui. Mas lembra-te do primeiro amor. E aí no final, no versículo 7, ele vem falando assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que coisa linda. Então, gente, quando a gente olha aqui, a coisa mais fácil que tem é ter o esfriamento espiritual. Porque a gente precisa ser renovados a todo dia. Quando eu venho falando aqui, gente, separe meia hora por dia para ter de intimidade com Deus. Você precisa desse momento para estar conversando
com ele, contando suas dores, contando as suas expectativas, pedindo ajuda, pedindo direção. É necessário, porque senão ele fica lá só distante, é como se ele estivesse lá, a gente só recorresse quando precisasse, como se faz com o médico. Isso não é amar. Isso não é amar. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente se importa, a gente se preocupa se o que está fazendo não vai deixar o outro triste. Então, essa busca de intimidade profunda com ele diariamente é que vai nos alimentar neste primeiro amor. E como anda a sua vida? Você tem dedicado essa meia hora, um momento do dia para alimentar este amor? Ou você tem deixado a desejar como Éfeso? Como tem sido o seu comportamento? E aí eu vou trazer o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Se você estiver frio na fé, lembra, pois, de onde caíste. Porque a coisa não é da noite para o dia que esfria. É um processo. Vai deixando de conversar um dia, o outro, e vai se esfriando o amor. Não é da noite para o dia que alguém deixa de amar ou que a coisa se esfrie, ficando meia boca, vamos falar assim, numa linguagem atual, ficando a coisa assim, mais para lá do que para cá. Não é da noite para o dia, é um processo. Então, lembra onde caístes e arrependa-te e pratique as primeiras obras, quando não tirarei do seu lugar o seu castiçal. Então, aqui, o castiçal ainda não foi tirado do lugar. O Espírito Santo está clamando com gemidos inexprimíveis por você, querendo que você volte ao primeiro amor. Ele quer ter com você experiências, quer te dar experiências maravilhosas, onde você se alegre no Espírito, onde você comece a buscá-lo com intensidade, do jeitinho que foi quando você se converteu. É isso que ele quer. Então, se, como a igreja de Éfeso, você até anda corretamente, você procura se desviar do mal, você procura a repreender aquilo que está fugindo da palavra de Deus, mas você tem se esfriado, volte, correndo para o primeiro amor, para que você não venha sofrer esse dano, porque coisa triste é viver sem a presença de Deus na vida. Nada faz sentido.